Let us just remain standing for a few moments as we read God's Word. I was thinking of all that introduction, I'd really have to live a real life to live that up, wouldn't I? Fiquemos de pé um momento enquanto lemos a palavra de Deus. Estava pensando em toda essa apresentação. Eu realmente teria de viver uma vida genuína para merecê-la, não é? That's man that love you. Over in the book of St. Luke, the 19th chapter, I want to read just a portion of the scripture, the first 5 verses. Esses são homens que o amam. No livro de São Lucas, capítulo 19, quero ler só uma porção da Escritura, os primeiros 5 versículos. And Jesus entered and passed through Jericho. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. Behold, there was a man named Zacchaeus, was the chief among the publicans, and he was rich. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico. And he sought to see Jesus, who he was. And he could not for the press, because he was little of stature. E procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. And he ran before and climbed up into a sycamore tree to see him, for he was to pass that way. E correndo adiante, subiu a um sicômoro para o ver, porque havia de passar por ali. And when Jesus came to the place, he looked up and saw him and said unto him, Zacchaeus, make haste, come down, for today I must abide at thy house. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. And he made haste and came down and received him joyfully. E apressando-se, desceu e recebeu-o alegremente. When they saw it, all murmured, saying that he was gone to be the guest of a man which was a sinner. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem que era pecador. Zacchaeus stood and said unto the Lord, Behold, Lord, the half of my goods I give to the poor. And if I have taken anything from any man by false accusation, I restore him fourfold. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. And Jesus said unto him, This day is salvation come to this house, for so much as he also is a son of Abraham. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. For the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Let us pray. Oremos. Heavenly Father, we are grateful to Thee this morning because You are still seeking to save the sons of Abraham, that which is lost. Nosso Pai Celestial, somos gratos a Ti esta manhã, pois ainda estás procurando salvar os filhos de Abraão, aqueles que estão perdidos. We pray, Heavenly Father, that You will receive our humble prayer and bless our gathering together here today, and may it not be in vain, but may the great Holy Spirit teach us the way of life. Rogamos, Pai Celestial, que recebas nossa humilde oração e abençoes nossa reunião aqui hoje. E que não seja em vão, mas que o grande Espírito Santo nos ensine o caminho da vida. Knowing this, that we must stand in His presence someday to give an account of what we've done with this life. Bless us together now as we further wait on Thee. In Jesus' name, amen. Sabendo que um dia teremos de estar na presença dele para prestar contas do que fizemos com esta vida.
Abençoa-nos em conjunto agora, enquanto esperamos em Ti. Em nome de Jesus. Amém. Be seated. Podem sentar-se. I am sure happy to have good friends, people who believe and believe the efforts that you're trying to put forth. Estou muito feliz em ter bons amigos, pessoas que creem e creem nos esforços que se está tentando fazer. I had any other objective, just merely to be different, why, I would be a real sinner. But my objective is to magnify Jesus Christ. Se eu tivesse algum outro objetivo de apenas ser diferente, ora, eu seria um verdadeiro pecador. Mas meu objetivo é magnificar Jesus Cristo. And something that's in a man, when you have a message from God, you cannot stop yourself. There's something in you pulsating. It goes on anyhow. You can't slow it up, stop it, or start it. E há algo em um homem que, quando tem uma mensagem de Deus, não pode se conter. Há algo pulsando em você. Isso continua mesmo assim. Não se consegue reduzir sua velocidade, pará-lo ou lhe dar partida. It stops and starts and slows up you. See, it's the one that has control. Ele o detém, lhe dá partida e reduz sua velocidade, está vendo? É ele que está no controle. Thanks to these fine brethren for their testimony of our Lord Jesus. They weren't speaking of me, of course not. They were speaking of Him. Agradeço a estes ótimos irmãos por seu testemunho sobre o nosso Senhor Jesus. Claro que não estavam falando de mim, estavam falando dele. I was reading a little article here not long ago about Mr. Moody. Said Chicago was newspapers go to write an editorial on him, and they sent someone out to find out why people gathered to hear Mr. Moody. Como li um pequeno artigo aqui, não faz muito, sobre o Sr. Moody, disse que o jornal ia escrever um editorial sobre ele. E enviaram alguém para ver por que as pessoas se reuniam para ouvir o Sr. Moody. The editorial, Mr. Moody is like myself. He didn't have enough education to read the editorial, so his manager had to read it. Mr. Moody was a shoe cobbler formerly, and he was called of God for a message of the hour. O editorial, o Sr. Moody era como eu. Ele não tinha instrução suficiente para ler o editorial. Assim, seu administrador teve de ler. Antes, o Sr. Moody tinha sido sapateiro e foi chamado por Deus para uma mensagem da hora. And so the manager was reading the editorial and said, "Why would anybody go to hear Dwight Moody?" Said, "In the first place, he's the ugliest man I ever seen." E assim, o administrador estava lendo o editorial e dizia: por que alguém iria ouvir Dwight Moody? Dizia: para começar, ele é o homem mais feio que já vi. And said he's bald-headed and long whiskers and so forth, and said, and he whines when he talks. His grammar is the worst I ever heard, and oh, he's just carrying on like that. E dizia: ele é careca, tem costeletas longas e tal. E dizia: e ele faz um chiado quando fala. A gramática dele é a pior que já ouvi. Foi falando assim. Said, Mr. Moody just shoved his shoulders and said, "Certainly not to come to see Christ." Dizia: o Sr. Moody apenas balançou os ombros, disse: claro que não, eles vêm ver Cristo. So I think that's just the answer. It's Christ that we want to see. If I be lifted up, I'll draw all men unto me. Então, acho que é exatamente a resposta. É Cristo que queremos ver. Eu, quando for levantado, todos atrairei a mim. I was thinking after visiting here in the city and finding it, the people, how nice they've been, what a nice meeting we're having here at this Denham Springs High School or school auditorium.
Eu estava pensando, depois de visitar as pessoas aqui na cidade e ver como são amáveis, que bela reunião estamos tendo aqui nesta escola secundária de Denham Springs, ou no auditório da escola. I was thinking the people here are something like the coffee there. My. It's not quantity, but it's quality. Yes, sir. A whole lot more than cups. Eu estava pensando, as pessoas aqui são como o café, são que coisa? Não é a quantidade, mas a qualidade. Há muita numa xícara dessas. I remember my first time landing at the airport out here, the brothers coming to get me, sitting here, and a little French girl there, I asked for a hamburger and a cup of coffee. Lembro-me da primeira vez que aterrissei aqui no aeroporto. Os irmãos sentados aqui foram me buscar e uma mocinha francesa lá pediu um hambúrguer e uma xícara de café. I never drank it till I was about 38 years old. I ought to know better. But then Brother Brown, I guess he's here this morning somewhere. He's sitting right here. He liked it so well, and he got me. Nunca bebi isso até os 38 anos. Devia ter sabido antes. Mas então o irmão Brown acho que está aqui esta manhã em algum lugar. Está sentado bem aqui. Ele gostou tanto dele e me trouxe. I'd have a ministerial breakfast at 7 o'clock, one at 8 o'clock, one at 9 o'clock. You couldn't eat all that, so they'd pour coffee, and I got to sip in it. The first thing I got to drink it. Eu tomava um café da manhã ministerial às 7 horas, um às 8 e outro às 9. Não se conseguia comer tudo aquilo, então serviam café. Tomava uns golinhos e logo comecei a beber. So I asked this girl, I told her I wanted a hamburger and a cup of coffee. When they brought the little cup out, I thought, my, they sure tied on their coffee right there. First drink, first swallow I took, oh my, I had to fight for breath. Então pedi a certa moça, disse-lhe que era um hambúrguer e uma xícara de café. Quando trouxeram a xícara, pensei, que coisa, são mesmo muito econômicos com seu café por aqui. O primeiro gole que tomei, oh, que coisa, tive de lutar para respirar. Estão vendo? That little lady said, you must be a Yankee. She said, I'll fix you a Yankee cup. Aquela mocinha disse, o senhor deve ser Yankee. Disse, vou lhe preparar uma xícara Yankee. So that's why I find the people, maybe not the greatest crowds I've ever spoke to, but real genuine quality. I'm grateful for that. A listening audience, somebody who sits and pays attention to what you're saying. É assim que vejo as pessoas. Podem não ser as maiores multidões às quais já falei, mas são de qualidade genuína. Sou grato por isso. Uma audiência atenciosa, alguém que se senta e presta atenção no que você está dizendo. That's what I want you to do. Examine what a man says for the Word of God. And if it isn't right, then it isn't right. That's all. If it is the Word of God, then God's got to testify of His Word, because He promised to. É isso que quero que façam. Examinem pela palavra de Deus o que um homem diz. E se não está certo, então não está certo. Só isso. Se é a palavra de Deus, então Deus tem de testificar da sua palavra, pois ele prometeu fazê-lo. So that's why we like to examine these things to find out. É assim que gostamos de examinar estas coisas, para descobrir. I understood this morning that this was be a businessman's breakfast. And the Full Gospel Businessman, which I'm a member of their chapter. Agora, entendi esta manhã que este seria um café da manhã de homens de negócios, e os homens de negócios do Evangelho Pleno, de cuja subdivisão sou membro. I think they said some of them was here, some of them didn't get out. Maybe they're businessmen, they got their business they had to tend to. E acho que isto disseram que alguns deles estavam aqui, alguns deles não vieram. Talvez, sendo homens de negócios, tenham de tratar de seus negócios. I'm going to give them excuse anyhow. So that's why I said many of the people were here anyhow. So that's
very fine. Vou lhes desculpar mesmo assim. Então está tudo bem. Ele disse que muitos deles estavam aqui, mesmo assim. Então, tudo bem. Just a little joke, I've told it, but maybe it's not a place to joke, of course, but it's just a little sense of humor. When you talk like we've been a while ago, well, maybe get people back on some sense of humor. Agora, só uma brincadeira. Já contei, mas talvez não é lugar de brincadeiras, claro, mas é só um pouco de senso de humor. Quando você fala como estamos falando há algum tempo, bem, talvez ganhe de novo a atenção das pessoas com um pouco de senso de humor. Remember, one time a friend and I were in school together. His name was Wilmer Snyder. His brother's a Baptist minister, and he writes in this upper room, a column in the upper room. Lembro-me de uma vez em que um amigo e eu estudávamos juntos na escola. Seu nome era Wilmer Snyder. Seu irmão é ministro batista e ele escreve para o cenáculo, uma coluna no cenáculo. We were schoolboys together, and I studied the ministry, and he became an insurance agent. And so he come to my house one day to visit me, and there may be some insurance agents here. Éramos colegas de escola e eu estudei o ministério e ele se tornou agente de seguros. E assim, ele veio me visitar em casa certo dia. E agora, pode haver alguns agentes de seguros aqui. I'm not saying nothing about insurance now. I hope don't think wrong with this, but you catch the little hang of way I said it. So my brother also has the Prudential, and he sells the Prudential insurance. E não estou dizendo nada sobre seguro agora. Espero que não pensem mal disso, mas entendam o sentido do que a forma como disse. Assim, meu irmão também tem a Prudential e vende seguro da Prudential. So one time I had a little something done by an insurance company that I guess not knowing very much, they read the policy to me wrong and it was misrepresented to me, and I just never did take it out. Assim, certa vez, uma companhia de seguros me fez algo que acho que, não sabendo muito, leram errado a apólice para mim e a distorceram para mim, e nunca o recebi. So one day Wilmer come up to see me and he said, how you get along, Billy? Assim, certo dia, Wilmer veio me ver e disse, como vai, Billy? I said, fine. Eu disse, ótimo. I hear you've been out in the meetings. Disse, ouvi dizer que esteve fora, em reuniões. I said, yes, I'm out in meetings. Eu disse, sim, estive fora, em reuniões. I was telling him about, a fellow said to me, he said, say, you're a preacher. What are you doing hanging around these businessmen? Estava lhe contando o que uma pessoa me disse. Disse, olhe, você é pregador. O que está fazendo andando com esses homens de negócios? I said, I am a businessman. Eu disse, eu sou o homem de negócios. And they said, oh, what business you in? E disse, em que negócio está? I said, assurance business. Eu disse, negócio de segurança. And see, he didn't get it. I never said insurance, I said assurance. E vejam, ele não entendeu. Eu não disse seguro, disse segurança. Estão vendo? And so I said assurance business. E assim eu disse negócio de segurança. He said, oh, said, I see. He said, what insurance do you sell? Ele disse, entendo. Disse, que seguro você vende? I said, I sell eternal life assurance. And I'm still selling. So I'd be if any of you are interested, I'd like to talk the policy with you right at the meeting. It's all right. Eu disse, vendo a segurança da vida eterna. E ainda estou vendendo. Então, eu estaria interessado. Se algum de vocês estiver interessado, eu gostaria de falar sobre a apólice com você logo após a reunião, se não houver problema. So he said, eternal life said, I don't believe I ever heard of the company. E assim, ele disse, a vida eterna? Disse, acho que nunca ouvi falar dessa companhia. I said, oh, you know, I said, it's well known. And he said,
I said, it's an old establishment. Eu disse, oh, nunca ouviu falar? Eu disse, é bem conhecida. E ele disse, eu disse, é um estabelecimento antigo? He said, where's the headquarters? E ele disse, onde é a sede? I said, in Glory. Eu disse, na Glória. Wilmer said to me, he said, Billy, I thought I'd come up and sell you some insurance. That I hear that you don't have any insurance. Wilmer me disse, Billy, pensei em vir lhe vender seguro. Disse, ouvi dizer que você não tem seguro. I said, oh, yes, I have insurance. E eu disse, sim, eu tenho segurança. He said, oh, I'm sorry. He said, I guess your brother, you have it with him. E ele disse, desculpe-me, disse, acho que seu irmão, você o tem com ele. I said, no, not exactly with him. Eu disse, não exatamente com ele. My wife looked at me as if, she said, well, you must be telling a story. She knew I didn't have any insurance, but she didn't get it either. I said, assurance, not insurance. Minha esposa olhou para mim como se dissesse, bem, você deve estar inventando essa história. Ela sabia que eu não tinha seguro, mas ela também não entendeu. Eu disse segurança, não seguro. He said, what insurance do you have, Billy? Ele disse, que seguro você tem, Billy? I said, Eu disse, blessed assurance, Jesus is mine. bendita segurança, Jesus é meu. Oh, what a foretaste of glory divine. Oh, que antigozo da glória divina. I'm an heir of salvation, purchased of God, Sou herdeiro da salvação, comprado por Deus, born of His Spirit, washed in His blood. nascido do seu espírito, lavado em seu sangue. He said, Billy, that's very nice. That's very nice. I said, nothing against that, but so that will put you up here in this graveyard when you're gone. Ele disse, Billy, isso é muito bom, isso é muito bom. Disse, não tenho nada contra isso, mas, disse, isso não o colocará aqui neste cemitério quando morrer. I said, he'll get me out. I'm not worried about getting in. Eu disse, isso me fará sair, não estou preocupado em entrar. I'm not bothered about getting in, it's getting out. So this is the only thing I know will get you out. So if you're interested in getting out, let us talk to you about it. Não estou incomodado em entrar, a questão é sair. E assim, esta é a única coisa que sei que o fará sair. Por isso, se estiver interessado em sair, deixe-nos falar com você sobre isso. Looking up on the audience this morning, I won't keep you just a little bit. And I had a text I was going to preach from, so then I thought, well, I better not do that. I just go to have a little drama of something, a character in the Bible. Considerando a audiência esta manhã, só vou segurá-los um pouquinho. E eu tinha um texto sobre o qual ia pregar, então pensei, bem, é melhor não fazer isso. Eu ia apresentar um pequeno drama sobre algo, um personagem da Bíblia. Thinking here into serious matters. Now, while we're sitting here as Christians, I suppose most of us, did you know this may be the last time that we'll ever eat breakfast together? Did you ever think of that? Estou pensando aqui em assuntos sérios que, enquanto estamos sentados aqui como cristãos, suponho que a maioria de nós, vocês sabiam que esta pode ser a última vez que tomamos café da manhã juntos? Já pensaram nisso? Do you realize what little words that I have to say here, God's going to make me answer for it up there at the day of judgment? See? And I have souls here, no matter if it's a small group, but yet I have... Percebem que as pequenas palavras que tenho a dizer aqui, Deus me fará responder por isso lá no dia do juízo? Entendem? E tenho almas aqui, não importa se é um grupo pequeno, mas ainda assim tenho. It's the words that I say, I'll have to answer for them up there. São as palavras que digo. Bem, terei de responder por elas lá em cima. So we may never eat another breakfast together, but I hope we eat a supper together someday. Yeah. That's the last supper up there with him. It'll be the first one there. Então, talvez nunca mais tomemos café da manhã juntos, mas espero tomarmos uma ceia juntos algum dia.
Aquela foi a última ceia. Lá em cima com ele será a primeira lá. And then, as we said here this morning, and I look upon these men here, some of them great ministers who studied, and me here just a bushman, come out, no education, sitting here, a man is qualified to preach. E então, enquanto estamos sentados aqui esta manhã e olhando para estes homens aqui, alguns deles grandes ministros que estudaram, e eu aqui só um caipira que saiu sem instrução, sentado aqui com homens qualificados para pregar. Doctors of divinity, I feel very little to stand talk before a man like that, but yet I got to express what I feel. And their great gratitude and kindness to let me stand and do this. E doutores em divindade, sinto-me muito pequeno ao ficar de pé e falar diante de homens assim. No entanto, eu tenho de expressar o que sinto, e sua grande gratidão e a bondade em me deixar me pôr aqui e fazê-lo. I appreciate it, brothers. Cooperating in the meeting and getting together, I'm here to help you. I'm going to do everything I can for each one of you, by the grace of God. Sou grato por isso, irmãos, cooperando na reunião e se reunindo. Estou aqui para ajudá-los. Farei tudo o que puder por cada um de vocês, pela graça de Deus. And then when it's all over someday, if I don't get to eat breakfast with you again, when it's all over, sitting across the table from one another, that's the time I'm looking for. E então, um dia, quando tudo tiver terminado, se não voltar a tomar café da manhã com vocês, quando tudo tiver terminado, estivermos sentados à mesa em frente uns dos outros, esse é o momento que estou esperando. No doubt the little tears will run down our cheeks and look across the table and get each other by the hand. It'll mean something then. Let's work while it's time to work, while the sun's up. Sem dúvida, pequenas lágrimas rolarão pelo nosso rosto, e olharemos para o outro lado da mesa e apertaremos a mão uns dos outros. Significará algo então. Trabalhemos enquanto é tempo de trabalhar, enquanto o sol está alto. It'll be down after a while, it's getting very low. Then to think that while we're sitting there holding each other's hands and weeping a little, then the great King will come out in all of his great robes. Ele se porá em breve, está ficando bem baixo. Então, pensar que enquanto estivermos sentados lá, segurando a mão uns dos outros e chorando um pouco, então o grande rei sairá com todas as suas vestes grandiosas. Come down along the line, wipe all tears away from our eyes, and says, "Well done, my good and faithful servants. Enter into the joys of the Lord. It's been prepared for you since the foundation of the world." While the sun's up and it's light enough to labor, let's labor. Passará pela fila, enxugará todas as lágrimas de nossos olhos e dirá: Bem está, meus servos bons e fiéis. Entrai nos gozos do Senhor, que vos estão preparados desde a fundação do mundo. Enquanto o sol está alto e há luz suficiente para trabalhar, trabalhemos. Now this little text here may seem kind of ridiculous, but we're going to talk on this subject. He was to pass this way. Agora, este pequeno texto aqui pode parecer meio ridículo, mas vamos falar sobre este tema. Ele havia de passar por aqui. It must have been an awful night on the little fella. He couldn't sleep at all. He just rolled and tossed all night long. It's breaking day. Deve ter sido uma noite terrível para o homenzinho. Ele não conseguia dormir e só ficou rolando e revirando a noite inteira. Estava amanhecendo. We all know what those restless nights mean. You can't sleep. You got something on your mind. Or something's got your nerves all upset. E todos sabemos o que significam essas noites agitadas em que não se consegue dormir. Você tem algo em mente ou algo incomodou seus nervos? This little fellow was a businessman. Maybe in a city of Jericho, which is something like you businessmen and women here. And he no doubt had a growing business.
E este homenzinho talvez fosse o homem de negócios na cidade de Jericó, que era como vocês, homens e mulheres de negócios aqui. E ele, sem dúvida, tinha um negócio em expansão. He stood in good with all the clubs and so forth, and was a member of the church, Sanhedrin Council, and had a fine priest, and he believed this priest. Ele tinha boas relações com todos os clubes e tal, e era membro da igreja, do conselho do Sinédrio, e tinha um bom sacerdote, e acreditava nesse sacerdote. The strange thing about this case, though, is his wife, we'll call her Rebecca, she had strayed off on the wrong side, he thought. So did the priest. E o que é estranho neste caso é sua esposa. Vamos chamá-la de Rebeca. Ela se desviou para o lado errado, pensava ele, e também o sacerdote. She was following a man that was supposed to be a prophet of Nazareth, a man named Jesus. The people, the poor class of people, believed him to be a prophet. Ela estava seguindo um homem que supostamente era um profeta de Nazaré, um homem chamado Jesus. As pessoas, a classe mais pobre de pessoas, cria que ele era profeta. Or Messiah that was promised, but it didn't meet just the qualifications of the Sanhedrin. Ou um Messias que foi prometido, mas não atendia exatamente às qualificações do Sinédrio. Strange, sometimes God does things off of the color that we think it ought to be in. This fellow, you see, was born, to their opinion, illegitimate birth. His mother gave birth to him before her and her husband was married. Estranho, às vezes Deus faz coisas com cor diferente daquela que achamos que deve ser. Este indivíduo, vejam, nasceu, na opinião deles, de um nascimento ilegítimo. Sua mãe o deu à luz antes que ela e seu marido se casassem. Another thing, he had no schooling. They didn't have no record of ever going to school. He was not a priest. Neither was he a rabbi. He just had claims like of his own. Outra coisa, ele não teve instrução. Não tinha um registro de alguma vez ter ido à escola. Ele não era sacerdote, nem era rabino. Ele só tinha reivindicações como de si mesmo. Brother Don so greatly stated this morning, it was a turning corner. They didn't recognize it. It usually happens that way. Come to that corner time. Como o irmão Don declarou tão grandiosamente esta manhã, foi um virar de esquina. Eles não reconheceram. Geralmente acontece assim. Chega-se a esse tempo da esquina. But somehow or another, his wife had been persuaded that he was that prophet that was to come. And she had followed him, believed him. Mas, de uma forma ou de outra, sua esposa tinha sido persuadida de que ele era aquele profeta que havia de vir. E ela o seguiu, creu nele. And she tried to tell her husband, but he was so carried away in his business. And he belonged to church, isn't that good enough? E tentou contar ao marido, mas ele estava tão entusiasmado com seus negócios e como ele pertencia à igreja. Isso não basta? Something like the rich young ruler, he had a business also, but he realized that he was a member of the church, but he didn't have eternal life, and he's seen something in Jesus that other men didn't have. Algo como o jovem rico, vocês sabem. Ele também tinha um negócio, mas ele percebeu que era um membro da igreja, mas não tinha a vida eterna. E perguntou, ele viu algo em Jesus que outros homens não tinham. And he said, come to him and said, you wanted to know what he could do to have eternal life. And Jesus told him, keep the commandments. He said, I've done this since it was a youth. See, it showed he was a believer. But he knew that Jesus had something that those priests and rabbis didn't have. E veio a ele e disse, ele queria saber o que poderia fazer para ter a vida eterna. E Jesus lhe disse para guardar os mandamentos. Ele disse, faço isso desde jovem.
Vejam, isso mostrou que ele era um crente, mas ele sabia que Jesus tinha algo que aqueles sacerdotes e rabinos não tinham. When a man ever comes in contact with Jesus Christ, he's different from man. You're never the same when you once see him. If there's any spark of God about you. E quando um homem entra em contato com Jesus Cristo, ele é diferente dos homens. Você nunca mais é o mesmo, uma vez que o vê, se há alguma centelha de Deus em você. So Rebecca had found this Jesus, and he was to her exactly the fulfilling of the promise that the Jews had been looking for their day. Assim, Rebeca tinha encontrado este Jesus, e para ela, ele era o cumprimento exato da promessa que os judeus estavam esperando para o seu dia. So the news had got around that he was going to have a breakfast or some kind of a dinner or something down in Jericho. So she had got busy to praying about her businessman husband. Assim, correu a notícia de que ele ia tomar um café da manhã ou algum tipo de jantar ou algo lá em Jericó, de modo que ela se ocupou em orar por seu marido, homem de negócios. We need more Rebeccas everywhere. So you see, prayer changes things. If you lay your husband or your unsaved one before God and then pray, God will make a way somewhere, because He promised to. Precisamos de mais Rebecas em todo lugar. Vejam, a oração muda as coisas. Se você coloca seu marido ou os seus que não são salvos diante de Deus e então ora, Deus abrirá um caminho em algum lugar, pois prometeu fazer. So that's what Rebecca, being a staunch believer and a follower of the Lord Jesus, and a very fine, sweet person she must have been, she had interested in her household. Então, foi o que Rebeca, sendo crente firme e seguidora do Senhor Jesus, e devia ser uma pessoa muito agradável e doce, e tinha interessada em sua família. I think that reflects again that if a person ever meets Jesus and finds Him really in your heart, you're interested not only in your own household, but the household of God everywhere. E penso que isso reflete de novo que se uma pessoa uma vez se encontra com Jesus e realmente o encontra no coração, você está interessado não só em sua própria família, mas na família de Deus em todo lugar. You're interested if they know Him. And to know Him is life. Know Him. See, not know how to read the Word, but know Him is life. Você está interessado que eles o conheçam. E conhecê-lo é vida. Conhecê-lo. Vejam, não saber ler a palavra ou algo assim, mas conhecê-lo é vida. So she prayed hard. And the day grew close to when Jesus was supposed to enter the city. No doubt, but the day before she might have seen if his attitude had changed any. Assim, ela orou com fervor e se aproximava o dia em que Jesus deveria entrar na cidade. E sem dúvida que no dia anterior ela poderia ter visto se a atitude dele havia mudado. So she said, maybe Zacchaeus, or are you going to that breakfast in the morning? Então, talvez ela tenha dito: Zaqueu, você vai a esse café da manhã? Why, certainly not. Why, that bunch of people, you expect me? I've got the best restaurant in town. They hold it over at Levinsky's. Ora, claro que não. Ora, esse bando de gente. E você espera que eu tenho o melhor restaurante da cidade e eles o fazem no Lavinsky's. I hope there's not a Levinsky here. But anyhow, over at the other place, you see, and why, I got the best place in town. They picked that place down there. Well, they ought to come to my place to hold this, you see. He wasn't going. Espero que não haja um Lavinsky aqui. Mas, enfim, lá em outro lugar, veja, e ora, tenho o melhor estabelecimento da cidade e escolheram aquele lugar lá.
Ora, não deviam tê-lo feito, deviam vir ao meu estabelecimento para fazê-lo. Veja, ele não ia. And she got to praying really desperately. So then that night, the little fella couldn't rest at all. Então ela começou a orar desesperadamente. Aí, aquela noite, o pequeno homem não conseguiu descansar nada. You know, there's something about it. If you go to really desperately praying about something, God works on both ends of the line. He answers. Sabem, há algo nisso. Se começam a orar em desespero por algo, Deus trabalha em ambos os lados. Vejam, ele responde. So the little fella must have got to thinking that night, wonder if I should go down and hear this man. Now Rebecca says that he's a prophet. Now we know we haven't had any prophets for hundreds of years. Assim, o homenzinho deve ter começado a pensar aquela noite: será que eu deveria ir lá e ouvir este homem? Agora, Rebeca diz que ele é profeta. Agora sabemos que não temos profetas há centenas de anos. I asked the priest about it. He said, nothing but just the nonsense. If there'd be a prophet raised up, wouldn't he come through the church? That's the way he'd have to come. He'd come to us Pharisees or Sadducees or our group, or he wouldn't be a prophet. E perguntei ao sacerdote sobre isso. Ele disse: não passa de bobagem. Se surgisse um profeta, não viria através da igreja? É assim que teria de vir. Ele viria a nós, fariseus ou saduceus, ou ao nosso grupo, ou não seria profeta. You know, that attitude still holds. So they think it has to come that way or it isn't right. So they said, no doubt, but in this great time, and she believed it anyhow. Sabem, essa atitude ainda existe. Então, acham que tem de vir assim, ou não está certo. Então, sem dúvida disseram isso, mas neste grande tempo em que, mesmo assim, ela creu nisso. He had discussed with the priest said, now look here. Them days of prophets have been many, many years ago. We've got the law, we've got it all wrote out, the situation's under control, and we got it in our hands, and we know about these things. E ele havia falado disso com o sacerdote. O sacerdote disse: agora, olha aqui, aqueles dias dos profetas foram há muitos, muitos anos. Nós temos a lei, temos tudo escrito. A situação está sob controle e nós a temos em nossas mãos. E sabemos sobre essas coisas. But then, of course, Zacchaeus not looking into it, just absolutely just presuming, taking it for granted. The word presume is to venture without authority. Mas então, claro, Zaqueu, sem examinar isto, só presumindo, assumindo ser assim. A palavra presumir é aventurar-se sem autoridade. He thought that was all right. As long as he belonged to the church, that's all he had to do. Ora, ele pensou que estava tudo bem, contanto que pertencesse à igreja. Era tudo o que tinha de fazer. But then as night began to come on, there come a sudden desire in his heart. Maybe if this person is in town, he may never be here again. I should go and investigate the situation, see for myself. Mas então, ao começar a anoitecer, surgiu um desejo repentino em seu coração. Talvez, se essa pessoa estiver na cidade, pode ser que ele nunca mais esteja aqui. Eu deveria ir investigar a situação, ver eu mesmo. Now, that's a good idea. Look it over yourself. Don't go to criticize. Take the word, examine the word by it. Agora, é uma boa ideia. Examine você mesmo, não vá criticar. Tome a palavra e examine a palavra por meio disso. So Rebecca had tried as a woman could to explain that what the prophets had said, what Moses had said this person would be, and when he comes, so she must have tried to explain it to him. Assim que ela, Rebeca, tentou explicar como uma mulher poderia o que os profetas disseram e o que Moisés disse que esta pessoa seria e quando ele viria. Então, ela deve ter pensado, tentado lhe explicar. Yet the priest had much more influence over him than what Rebecca, his wife, did. Mas, ainda assim, o sacerdote tinha muito mais influência sobre ele do que Rebeca, sua esposa. Then the morning began to dawn while the little fella was, Rebecca, I can imagine her
seen her punch him, said, Zacchaeus, you mean to say you don't want to go down? Então, quando começou a amanhecer, ora, o homenzinho estava. Rebeca, posso imaginar e vê-la cutucando-o e dizendo: Zaqueu, não quer mesmo ir lá? Oh, I don't want nothing to do with it. Não, não quero nada a ver com isso. You know, don't be disgusted, Rebecca. Sometimes that's a good sign. See, just when he gets so discouraged to talk about it and everything else, that's a pretty good sign sometimes. Sabe, não fique chateada, Rebeca. Às vezes isso é um bom sinal. Veja, justamente quando ele fica tão desanimado ao lhe falar sobre isso e tudo mais. Às vezes é um bom sinal. So, after a while, Rebecca acted like she was asleep, only she was praying. And she finds Zacchaeus slips out of the bed real easy. Então, depois de um tempo, Rebeca fingiu estar dormindo, só que estava orando, e ela percebeu que Zaqueu sai de mansinho da cama, sabem? And goes over and grooms himself all up and combs his hair just right and puts on his best garment. And she peeped over out of one eye to see what he was doing. E vai e se arruma todo e penteia bem o cabelo e veste sua melhor roupa, e ela espreitou com um olho para ver o que ele estava fazendo. She knew right then God had answered prayer. She knew something was going to take place. So Zacchaeus tiptoes out, not letting Rebecca know where he's going, and he slips out, gets outside and looks back. Ela soube naquela hora que Deus havia respondido à oração. Ela sabia que algo ia acontecer. Então Zaqueu sai na ponta dos pés, não avisando Rebeca para onde ele ia, vocês sabem. E sai de mansinho, sai e olha para trás. She raises up the curtain, looks out to see him going out, and she says, "Thank you, Lord, it's all right now." See? Ela levanta a cortina, olha para fora para vê-lo sair, diz: Obrigada, Senhor, está tudo bem agora. Estão vendo? Like Elijah did when he said, I see that the cloud the size of a man's hand, just the first little evidence, something's fixing to happen. Como Elias fez quando disse: Vejo isso, a nuvem do tamanho da mão de um homem. Apenas o primeiro indício, algo está para acontecer. So he goes out and down the street. She said, now I understand he's going to enter in by the south gate, so I better go over there and stand. Said, now I'll get me a place and I'll stand right there. Assim ele sai e vai pelas ruas. Disse: Agora soube que ele vai entrar pelo portão sul, então melhor ir até lá e esperar. E disse: E arranjarei um lugar e ficarei ali. When he comes in, I'll see how much profit that fellow is. And I'm going to walk right out and put my finger under his nose, and I'm going to give him a piece of my mind. And when he comes in, I'm going to tell him that all of his nonsense has caused my wife. E quando ele entrar, verei o quanto esse sujeito é profeta. E vou sair e colocar o dedo em seu nariz. Ele ia dizer o que penso e quando ele vier. E vou lhe dizer que toda a sua tolice fez com que minha esposa... These prayer meetings and things, I'm getting sick and tired of it. I'm going to say something about this. I'll tell him, and then I know Rabbi will certainly pat me on the back. E estas reuniões de oração e tal, estou ficando farto disso. Eu vou dizer algo sobre isso. Vejam, eu lhe direi. E então, sei que o rabino certamente me dará tapinhas nas costas. Say, Zacchaeus, you're a good member of this church. You're sure a fine fellow. So he said, I'll get down there early. So he got down. E dirá: Zaqueu, você é um bom membro desta igreja aqui. É mesmo um ótimo sujeito. Assim ele disse: chegarei lá cedo. Então foi. When he got about a block or two of the gate, come to find out, the place was jammed. It was hanging on the walls and everywhere. Somehow or another, even though he was talked about, there was somebody still like to hear him. Somebody would listen. A 1 ou 2 quarteirões do portão, ele viu que o lugar estava lotado. Estavam pendurados pelas paredes e por toda parte. De alguma forma, embora falassem mal dele, ainda havia alguém que queria ouvi-lo. Alguém ouviria. So he said, now how am I going to ever see him come in the gate? You remember the Bible said he was small, statue. And he said, I'm too little. So he pushed around, here, give me a little room.
Então ele disse: Agora, como vou vê-lo entrar pelo portão? Lembrem-se, a Bíblia disse que ele era de pequena estatura. E ele disse: Sou baixo demais. Então ele empurrou. Aqui, deixem-me passar. You can tell he isn't a Christian yet, is he acting like that? Christians don't have that attitude. See? Stand back, you know who I am? I'm Zacchaeus. I'm on the restaurant up here. Stand out of my way. Nota-se que ele ainda não é cristão. Vejam, agindo assim, cristãos não têm essa atitude. Vejam, afastem-se. Sabem quem sou? Sou Zaqueu. Sou o dono do restaurante aqui. Saiam da frente. See, now that ain't a Christian. Everybody knowed he wasn't. Maybe some of them knew that Rebecca was praying. Estão vendo? Agora, esse não é um cristão. Todos sabiam que ele não era. Talvez alguns soubessem que Rebeca estava orando. Well, they said, well, you stand back. Ora, disseram, ora, afaste-se você. And so he knowed he'd never get to see him in all that crowd, so he wouldn't be able to express his thoughts to him. So he thought, well, now, what'll I do? Maybe I'll go back home and just forget the whole matter. E assim, ele sabia que nunca conseguiria vê-lo em meio a toda essa multidão, portanto, não conseguiria lhe expressar seus pensamentos. Então pensou: bem, agora que farei? Talvez volte para casa e esqueça todo o assunto. But you know, there's something about it. That when you make up your mind that you want to see him, there's nothing going to stop you from seeing him. I don't care what it is, you're persistent. And like the little Greek woman was persistent to get to Jesus. Mas, sabe, há algo nisso que quando você decide que quer vê-lo, não há nada que vai impedi-lo de vê-lo. Não importa o que seja, você é persistente. E como a pequena mulher grega foi persistente em chegar a Jesus. And there's something about it that whenever you make up your mind that you're going to see him, there isn't nothing going to stop you. But remember, when you make up your mind, then the devil's going to do everything he can to stop you. E há algo nisso que sempre que você decide que vai vê-lo, não há nada que vai impedi-lo. Mas lembre-se, quando decidir, então o diabo fará tudo o que puder para impedi-lo. He's determined that you're not going to understand it. You're not going to see it. He'll throw every black sheet across he can to keep you from seeing it. Ele está determinado a que você não o entenda, que não o veja. Ele difamará o quanto puder para o impedir de vê-lo. So there was his first barricade right there. So then he started off and said, well, I guess. Então, essa foi a sua primeira barreira. Então ele começou, disse, bem, acho. And looked over there, and there stood some of his competitors. And he knew then that some of the folks from the church. So there he had made so much fun of this Jesus of Nazareth, of being a prophet. E olhou, e lá estavam alguns dos seus concorrentes, e ele sabia que alguns eram membros da igreja, e ele tinha zombado tanto lá desse Jesus de Nazaré ser profeta. Then here stood some of his members looking at him right down there in the same group. He just couldn't be hid, he was identified. Então, aqui estavam alguns dos seus membros olhando para ele bem ali no mesmo grupo. Não teve como se esconder. Ele foi identificado. Zacchaeus, you're already identified. Just, you know, if there happened to be one here, you're already mixed up in the group now. So they already know we're here, so we just might as well get acquainted. No one kind of. Agora, Zaqueu, você já foi identificado, então só sabe, se por acaso houver um aqui, você já está misturado com o grupo agora, então eles já sabem quem estamos aqui, então é melhor nos familiarizarmos, nos conhecermos. So he said, well, this is odd. Here you look around and see one standing here. You know, after all, they're all about like you. They want to find out something. Então ele disse, bem, é estranho aqui. E olhou ao redor, viu um aqui de pé. E sabe, afinal, são todos como você. Eles querem descobrir algo. A man knows that he come from somewhere, from the beyond, and when he leaves, he goes back somewhere. Yeah. And he's always trying to find something to find out where he come from and where's he going. O homem sabe que veio de algum lugar, do além, e que quando parte, volta para algum lugar. E está sempre tentando achar algo para descobrir de onde veio e para onde vai. There's only one has that answer, that's God. Every man wants to look over that curtain
And when you see anything that can show you what's over the curtain, Só há um que tem essa resposta, que é Deus. Todo homem quer olhar além dessa cortina. E quando vir algo que possa lhe mostrar o que está além da cortina, where you've been, who you are, and where you're going. There's only one book of all the literature that's wrote, of the millions of tons. This is the book that tells you who you are, where you come from, and where you're going. onde você esteve e quem você é, e para onde vai. Só há um livro de toda a literatura que se escreveu, dos milhões de toneladas. Este é o livro que lhe diz quem você é, de onde veio e para onde vai. There's no other book that'll do it, that Bible. And the Word is God, the Bible said. Não há nenhum outro livro que faça isso. Essa Bíblia. E a palavra é Deus, a Bíblia disse. Now we find that this fellow, with all around, he was embarrassed to find out he was in the midst of a people that was screaming and crying and hollering and acting like they were crazy. Agora, vemos que este sujeito, com todos ao redor, ficou envergonhado ao ver que estava entre pessoas que clamavam e choravam e gritavam e agiam como se fossem loucas. So, but there he was, sitting identified with them, so he just had to stay. That's all there was to it. Now he said, well, if I've come this far, I might as well go on till I really find him out. Assim, mas lá estava ele sentado, identificado com elas. Assim ele tinha de ficar e acabou. Agora, ele disse, bem, se cheguei até aqui, melhor continuar até de fato encontrá-lo. Now, Zacchaeus, that's a good idea. You done got here at the breakfast, so now let's just go on, see, with all this far. Agora, Zaqueu, é boa ideia. Você chegou ao café da manhã aqui, então continuemos agora. Veja, todos chegamos a esse ponto. So now we find out that as they went along, he said, now if I stay here, I cannot see because I'm too small. So, I believe I'll get out of this crowd. Assim, agora vemos que, enquanto prosseguiam, ele disse, agora, se ficar aqui, eu não poderei vê-lo, pois sou baixo demais. Então, sabe, creio que vou sair desta multidão And run down on the corner where I'll be standing by myself. Get me a place right on the edge of the pavement. And when he comes by, then I'll walk right out in the street and tell him what I think of him. I'll give him a piece of my mind. e correr até a esquina onde estarei sozinho, arranjar-me um lugar bem na beira da calçada. E quando ele vier, então sairei para a rua e lhe direi o que penso dele. Vou lhe dizer o que penso dele. So he took off with the crowd and went down. He thought, now which way will he go? Well, he went down to Hallelujah Avenue. That's usually the way he travels, you see. And went down to Amen Corner, where it turns there to go down to the eating place. Assim, ele se afastou da multidão e foi lá. Pensou, agora, de que lado ele virá? Bem, ele foi à Avenida Aleluia. Geralmente, é assim que ele viaja, veja. E foi à esquina do Amém, onde vira ali para ir ao lugar de comer. That's where you go, Hallelujah Avenue and Amen Corner, and then you're ready to eat the word. É por aí que você vai, sabe? Avenida Aleluia e esquina do Amém. E então você está pronto para comer a palavra. Está vendo? Está vendo? So he went down to this corner, stood there on the corner and said, now there's nobody here. And when I know it sounds ridiculous, but just hold on a minute. So then, first thing you know, he got down to this corner and he said, there's nobody here, so I'll stand here. Assim, ele foi a essa esquina e ficou ali na esquina, disse, agora não há ninguém aqui. E quando eu sei que parece ridículo, mas eu só espere um minuto. Então logo ele chegou a essa esquina e disse, não há ninguém aqui, por isso ficarei aqui. When he comes by, I'll find out how much prophet he is. I'll walk right out in the street and I'll tell him something. Quando ele vier, verei o quanto ele é profeta. Sairei direto para a rua e lhe direi algo. So I stand there and have to get to thinking, now just a minute. If I was too small, down there that crowd will probably go wherever he's going. I don't want nobody hollering when I talk to him. I want to tell him so he'll hear me. Assim, ele estava ali de pé e começou a pensar, agora, um momento. Sabe, se eu era baixo demais lá, aquela multidão provavelmente irá aonde quer que ele vá. E eu não quero ninguém gritando quando falar com ele. Quero lhe dizer de modo que me ouça.
and them hollering, Amen, hallelujah, glory to God, Hosanna to the prophet that comes in the name of the Lord. They'll never hear me, all that noisy bunch. So there's only one thing, that they'll crowd all around me, and then I can't even see him at all. E eles gritando amém, e aleluia, e glória a Deus, hosana ao profeta que vem em nome do Senhor. Oh, eles nunca me ouvirão, aquele bando de barulhentos. Assim, só há uma coisa. Então, eles vão se aglomerar ao meu redor e eu nem conseguirei vê-lo. So we happened to look standing on the corner, and there was an old familiar sycamore tree. That's a good Indiana tree. So standing on the corner, and he thought, well, if I could get up there on that limb and sit down, then I'd be up there, then I could really tell him when he comes by. Então, por acaso, olhou de pé na esquina, e lá estava um velho sicômoro familiar. Essa é uma boa árvore de Indiana. Assim, de pé na esquina, ele pensou, bem, se eu pudesse subir naquele galho e me sentar, ficaria lá em cima, então poderia realmente lhe dizer quando ele viesse. So he come to run over, he's too small, he couldn't get up to the limb. So he said, well, now there's only one thing I can do, and there's that city garbage can sitting on the corner. Então ele correu até lá, e ele era baixo demais, não conseguia alcançar o galho. Então disse, bem, agora só há uma coisa que posso fazer. E lá estão as latas de lixo da cidade, na esquina. So he thought, well, now if I go over and get that garbage can and pick it up, bring it over here, then I can get the rest of the way up the tree from that. That'll help me. Então pensou, bem, agora, se for lá e pegar aquela lata de lixo, erguê-la e trazê-la aqui, então poderei escalar o resto da árvore a partir dela. Isso me ajudará. So he goes over, and the garbage disposal hadn't come by yet that morning. It's pretty heavy. So he's small, and he couldn't pick it up. The only one way to do it, that's wrap his arms around it. Assim ele foi até lá, e a coleta de lixo ainda não tinha passado aquela manhã e estava bem pesada. Assim, ele era baixo e não conseguia erguê-la. O único jeito de fazê-lo era abraçá-la. And he had on his best garment. So, there's always hindrances when you're trying to see Jesus, but that didn't make any difference whether it's good garment or not. He wanted to see Jesus anyhow. E ele estava com sua melhor roupa. Assim, sabe, sempre há obstáculos quando você está tentando ver Jesus, mas não fazia diferença, fosse uma roupa boa ou não, mesmo assim, ele queria ver Jesus. So he threw his arm around the garbage can so he could get over there. So he scooted it over, and there he had garbage all over him. Well, didn't make any difference. He wanted to see him anyhow. Então, ele abraçou a lata de lixo para poder levá-la até lá. Assim, ele a levou rápido até lá e estava todo sujo de lixo. Bem, não fazia diferença, ele queria vê-lo a qualquer preço. So while he was pushing the can over with his arms around, he heard somebody laughing. And he looked around, and it wasn't Levinsky standing here, his competitor, saying, well, what do you know? Assim, enquanto empurrava a lata com os braços em volta dela, ouviu alguém rindo. E olhou por ali, e lá estava Levinsky, seu concorrente, dizendo, bem, quem diria? Zacchaeus got him a new job from his restaurant. He's working for the garbage disposal. Zaqueu deixou seu restaurante e arranjou um novo emprego. Está trabalhando na coleta de lixo. The devil just wants to see what he can do to throw everything in your way that he can to keep you from seeing Jesus. He'll tell you they're a bunch of holy rollers. Sabe, o diabo só quer ver o que pode fazer para jogar tudo o que puder em seu caminho, que ele pode, para impedi-lo de ver Jesus. Ele lhe dirá, são um bando de santos roladores. They'll tell you they're a bunch of idiots. He'll say there's nothing to them. They're just the poor trash of the city. Anything you can do. But if you're determined to see him, God will make a way for you to see him. Just keep that in your mind. Eles lhe dirão, eles são um bando de idiotas. Ele dirá, não estão com nada, são só o lixo pobre da cidade, tudo o que possa fazer. Mas se você estiver decidido a vê-lo, Deus lhe dará um jeito de vê-lo. Apenas tenha isso em mente. Something will take place if that hunger begins to break into your heart. Something, you'll go see him anyhow. Algo acontecerá se essa fome começar a invadir seu coração. Algo. Você irá vê-lo mesmo assim. So, didn't make any difference. The little face turned red and he was embarrassed, but he just pushed the can on over anyhow and
got a hold of it and shined it up the tree. That's all right, he shined it. Então não fez diferença. Seu rosto ficou vermelho e ele ficou envergonhado, mas, mesmo assim, empurrou a lata até lá, segurou-a e escalou a árvore. Está bem, não é? Escalou. You Southerners know what shin it is. That climbed up the tree, got up the tree, and he got up there and he found where two limbs come together and met in the trunk of the tree. And there he sat down. Vocês sulistas sabem o que é escalar, é subir na árvore, subir na árvore. E ele chegou lá e achou onde dois galhos se uniam e se juntavam no tronco da árvore e sentou-se. Now that's a good place to sit, where two ways meets, yours and God's, your idea and his. That's a good time to sit down and think it over. Your own thoughts about him and what his word says he is. Agora, esse é um bom lugar para se sentar, onde dois caminhos se encontram, o seu e o de Deus, a sua ideia e a dele. É um bom momento para sentar e refletir seus próprios pensamentos sobre ele e o que a palavra dele diz que ele é. What you think he is and what the word says he is. What the message of the hour is to your thinking and what the message of the hour is to his word. That's the difference. Sit there and think it over a little while. O que você pensa que ele é e o que a palavra diz que ele é, o que é a mensagem da hora segundo o seu pensamento e o que é a mensagem da hora segundo a palavra dele. Essa é a diferença, sentar-se lá e pensar um pouco. No doubt Satan got on one of his shoulders. He said, you know what? You are a pretty looking sight. Sitting up here picking splinters out of your hands. Sem dúvida que Satanás chegou a um dos seus ombros, disse, sabe de uma coisa? Você é um belo espetáculo, sentado aqui em cima tirando farpas das mãos. And with your best garment on and it all garbage all over it. And now your name will be published all through the city. The jokes will be all on you because look what a rational thing you have done. Said E com sua melhor roupa e coberta de lixo. E agora seu nome será publicado por toda a cidade. As piadas serão todas sobre você. Pois veja que coisa irracional você fez sentado aqui. See, Satan, when you make a start, and he'll try to tell you made an error. Veja, Satanás, quando você começa algo, ele tentará lhe dizer, você errou. There he sat in that condition. He said, well, Rebecca said he was a prophet. I'll give him a trial. I'll see if he's a prophet. Lá estava ele sentado, naquela condição. Disse, bem, Rebeca disse que ele era profeta. Eu o porei à prova. Verei se ele é profeta. Now, he said, when he comes by here, I'll just disguise myself, and he'll never know I'm up here. First, I'll get a look at him. And then when I see him, then I'm going to jump out of this tree, and then I'll go down there and tell him. Agora, ele disse, quando ele passar por aqui, vou me disfarçar e ele nunca saberá que estou aqui. Primeiro vou dar uma olhada nele e então, quando ouvir, então vou pular desta árvore e então irei lá e lhe direi. Now, said now, if he is a prophet, as Rebecca said that he was, he might know I was up in this tree. Agora disse, agora se ele for profeta, como Rebeca disse que era, poderia saber que estou em cima desta árvore. If that's true. So I'll tell you, I'll fix him up. So he pulled all the leaves around him and disguised himself all over so he couldn't be seen and left one leaf to look out, to see him as he turned the corner. Se for verdade, então eu lhe direi, o corrigirei. Assim ele puxou todas as folhas em volta e se disfarçou todo para que não o vissem e deixou fora uma folha para olhar, vocês sabem, para vê-lo enquanto dobrava a esquina. And then sitting there thinking it all over, after a while he heard a noise coming around the corner. E então ficou sentado lá refletindo sobre tudo. Depois de um tempo, ele ouviu um barulho vindo da esquina. Strange, wherever he's at, there's always a lot of noise. You know, noise is a sign of life. Yeah. Remember the high priest when he dressed and went into the holiest of holies? É estranho. Seja onde ele estiver, sempre há muito barulho, sabem? Barulho é sinal de vida, entendem? Lembram-se do sumo sacerdote quando se vestia e entrava no Santo dos Santos? On the end of his garment he had a pomegranate and a bell. And that noise
in the holiest of holies was the only way the waiters knew that he was alive or not. Tinha uma romã e um sino na orla do manto, e aquele barulho no Santo dos Santos era a única forma dos assistentes saberem se ele estava vivo ou não. It made a noise. And where there ain't no noise, then he might be dead. But I think that's what's a whole lot the matter with our churches today. There's not enough noise about it, not enough enthusiasm, not enough something. And so, where Jesus is, there's always a noise. Fazia um barulho, e quando não havia barulho, então que coisa, ele podia estar morto. Bem, acho que esse é o maior problema das nossas igrejas hoje. Não há barulho suficiente, não há entusiasmo suficiente, algo insuficiente nelas. E assim, onde Jesus está, sempre há barulho. One time when he would come into Jerusalem, they were screaming and hollering, Hosanna to the King that cometh in the name of the Lord. Certa vez, quando ele entrou em Jerusalém, estavam gritando e berrando e Hosana ao rei que vem em nome do Senhor. And some of those priests stand there and said, why, make them keep still, hold their peace. E alguns daqueles sacerdotes ali em pé disseram, ora, faça com que fiquem quietos, se calem. He said, if they hold their peace, the rocks will cry out. Something has to move when he's around. Notice, and then those who believe him. Ele disse, se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Algo tem de se mover quando ele está por perto. Notem, e então, aqueles que criam nele. And then he heard this noise coming around the corner and screaming and going on. So he thought, well, he must be approaching. So he pulled up his leaf and raised up, look over. E então ele ouviu um barulho vindo da esquina, e gritaria, e agindo assim. Então ele pensou, bem, ele deve estar chegando. Assim, ergueu sua folha e se levantou para olhar. I've got him all now. We'll find out how much prophet he is. So when he was sitting there with his leaf up looking and up in this tree, way up above their heads where they passed beneath the tree. Agora poderei vê-lo por inteiro agora. Veremos o quanto ele é profeta. Assim, quando estava sentado lá com sua folha erguida, olhando, e nesta árvore, bem acima da cabeça deles, onde passariam sob a árvore. So when he noticed the first man coming around the corner, must have been the Apostle Peter, because he was a big, strong, burly sort of a man. I can see him pushing the crowds back, saying, friends, I'm sorry. Assim, quando notou o primeiro homem dobrando a esquina, deve ter sido o apóstolo Pedro, pois era um tipo de homem grande, forte e corpulento. Posso vê-lo empurrando a multidão para trás e dizendo, amigos, sinto muito. Our master had a great service last night. Much virtue's gone from him. You all will understand. Would you just stand aside so master can pass by? Please do that. Nosso mestre fez um grande culto ontem à noite, muita virtude saiu dele. Por favor, entendam. Poderiam se pôr de lado para o mestre passar? Por favor, façam isso. Here come Matthew, Mark, and them along saying, now, we don't want to be rude. We're not here for that purpose. But our master's awfully tired, and he hasn't had his breakfast. So we want you to stand aside, if you will. E aqui vinham Mateus, Marcos e os demais dizendo, agora nós não queremos ser rudes, não estamos aqui com esse propósito, mas nosso mestre está muito cansado e ainda não tomou seu café da manhã. Assim, queremos que ponham-se de lado, por favor. There was a man standing there that maybe Zacchaeus took a look at. Havia um homem lá de pé para quem talvez Zaqueu tenha olhado. A few days before that, at one of the meetings at a business place, a doctor had been there and told this little fella that had a little girl that was real sick of a fever, and she wasn't going to live. So he'd done all he could do for her. Dias antes, em uma das reuniões num local de negócios, um médico esteve lá e disse a este homenzinho que tinha uma garotinha enferma com muita febre, que ela não viveria se Ele tinha feito tudo o que podia por ela. And Zacchaeus, when he raised his leaf up and looked, he seen this man with this baby wrapped in this blanket coming around the corner. He thought, what a rational thing that father would do. Trying to follow that so-called prophet. Here he coming around the corner with this baby and it with a fever and standing out in this wind.
Ezaqueu, quando ergueu sua folha e olhou, viu este homem com uma pequenina enrolada num cobertor vindo pela esquina. Ele pensou: que imprudência desse pai, tentando seguir esse que chamam de profeta. Lá vem ele pela esquina com a pequenina com febre, e aqui fora, neste vento. But you know, just as Zacchaeus, when you really believe, there's nothing going to hinder it. Mas, sabe, assim como Zaqueu, quando você crê mesmo, não há nada que possa impedi-lo. And she wanted to get that baby to him. And every time they'd make a corner or change, he'd be pushed back, but he was persistent. He was going on. Finally, at this corner, the little mother run out with the baby in her arms, and she must have fell down. E ela queria levar a pequenina a ele, e cada vez que dobravam uma esquina ou uma mudança, ele era empurrado para trás. Mas ele era persistente, prosseguia. Por fim, nesta esquina, a mãezinha saiu correndo com a pequenina nos braços e deve ter se ajoelhado. And she said, Lord, be merciful to my child. And there stood the father of the baby, crying to, which was a friend to Zacchaeus. E dito: Senhor, sê misericordioso com minha filha. E lá estava o pai da pequenina chorando também, o qual era amigo de Zaqueu. He said, what's changed his attitude? Ele disse: o que mudou a atitude dele? So he couldn't make out who the man was yet. He was down in the crowd. All at once he sees a hand stretch out and touch over the top of this little blanket, and the little girl was unwrapped and went skipping down the street. Assim, ele ainda não tinha conseguido ver quem era o homem. Ele estava no meio da multidão. De repente, ele viu uma mão se estender e tocar por cima deste cobertorzinho. E ao tirarem o cobertor, a garotinha saiu pulando rua abaixo. Now there's got to be something to that, Zacchaeus said. Agora, tem de haver algo nisso, disse Zaqueu. Finally he come in view. And one look at him, Zacchaeus had done changed his opinion. Just one glimpse of him. There he was. He didn't look like man. There was something different about him. Por fim ele apareceu, e bastou uma olhada nele e Zaqueu mudou de opinião. Só uma olhada nele. Lá estava ele. Ele não se parecia com os homens. Havia algo diferente nele. Meek, gentle, kind, and yet looked like if he'd speak, the world would come to an end. He was a different character from what he had thought. His attitude began to, all of his starch began to wash out when he seen him. Comes walking on down the street. Manso, amável, bondoso, e ainda assim parecia que se ele falasse, o mundo chegaria ao fim. Era um personagem diferente do que ele tinha imaginado. Sua atitude toda a sua formalidade começou a desaparecer quando ele ouviu. Vinha andando pela rua. Thought over this little leaf looking over, see what was taking place. And as he walked, he got right under to where he was. Ele pensou, olhando por cima dessa folhinha para ver o que acontecia. E enquanto caminhava, ele chegou bem debaixo de onde ele estava. He said, you know, that man could be a prophet. Maybe Rebecca was right. She might know more about the scriptures than I did. So he walked right on down, with his head down, walking along, humble, gentle, as he always did to the disciples, keeping the people out of his way. E ele disse, sabe, esse homem poderia ser profeta. Talvez Rebeca estivesse certa. Talvez ela soubesse mais sobre as escrituras do que eu. Então ele segue em frente de cabeça baixa, caminhando humilde, manso como sempre fazia. E os discípulos abrindo o caminho para ele passar. And as he got round the tree, he stopped. Zacchaeus looking over the leaves, something like that. He looked up in the tree, said, Zacchaeus, come on down. E quando chegou bem debaixo da árvore, ele parou. Zaqueu, olhando por cima da folha, mais ou menos assim. Ele ergueu os olhos para a árvore e disse, Zaqueu, desce. Not only did he know is up in the tree, but he knowed his name. Zacchaeus. That's right. He had a lot less trouble getting down out of the tree than he did getting up. Ele não só sabia que ele estava em cima na árvore, como também que seu nome era Zaqueu.
Ele teve muito menos dificuldade em descer da árvore do que em subir. He knowed him. The miracle was done on him. See, Ele o conheceu. O milagre foi feito nele. Estão vendo? he said, Lord, I've been wrong. I'm ready to confess I'm wrong. If I've took anything that's wrong, I'll pay it back. I'll give half my goods to the poor. Ele disse: Senhor, eu estava errado. Estou pronto a confessar que estou errado. Se em alguma coisa defraudei, isso foi errado, eu a devolverei. Darei metade dos meus bens aos pobres. Jesus said, today salvation's come to your house. Jesus disse: Hoje veio a salvação à tua casa. What changed you? What was the change, brother and sister? Think just for a moment. The change was he had seen something real. O que mudou? Qual foi a mudança, irmão e irmã? Pensem só por um momento. A mudança foi que ele viu algo real. He had heard all the promises that had been made. The priest talking about what was. Great prophet Moses. Great this, that, the other. Promising a great something in the future. But ignoring what's being done now. That's the way of man. Ele tinha ouvido todas as promessas que foram feitas. O sacerdote falando sobre o que era. O grande profeta Moisés, o grande isto, aquilo ou aquilo mais, prometendo algo grande no futuro, mas ignorando o que está sendo feito agora. Assim é o homem. He saw something genuine, something that he could see himself, the miracle that happened to him. He was that prophet because he didn't know him. Neither would he ever seen him up in the tree. Ele viu algo genuíno, algo que ele mesmo podia ver. O milagre aconteceu com ele. Ele era esse profeta, porque ele não o conhecia, nem jamais o teria visto em cima da árvore. But when he got right under the tree, he stopped and looked up and said, Zacchaeus, come down. Today salvation's come to your house. Mas quando chegou bem debaixo da árvore, ele parou, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce. Hoje veio a salvação à tua casa. Brother, it's the real thing that changes man's mind, changes their attitude. Sometimes it's a press, surely, to get to it. But if you'll approach Christ this morning with the thought in your heart, Irmãos, o que é real é o que muda a mente do homem, muda sua atitude. Às vezes é uma pressão, claro, chegar a ele. Mas se você se aproximar de Cristo esta manhã com o pensamento em seu coração de que I will not be critical, but I'll study the Scripture and see what he was. não serei crítico, mas estudarei a Escritura e verei o que ele foi. If you come to the meeting tonight, before you come, study and see what he was. Whatever he was, he has to be the same today. As I spoke last night, if many of you were there, see? Se ele vier à reunião esta noite, antes de vir, estude e veja o que ele foi. O que ele foi, ele tem de ser o mesmo hoje. Como falei ontem à noite, se muitos de vocês estiveram lá, vejam. As God identify himself by his characteristic, he always must remain that way because he's the same yesterday, today, and forever. Man's hearts are so a real God-fearing man or woman, businessman or whatever it is. He's always Deus se identifica por sua característica. Ele sempre deve permanecer assim, pois ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O coração dos homens é tão um homem ou mulher temente a Deus de verdade, homem de negócios ou o que seja, está sempre something in his heart. If there's any God fear about him, to know something about God. há algo em seu coração, se há algum temor de Deus nele, para saber algo sobre Deus. Say, I never told you what happened to Zacchaeus. He become a member of the Full Gospel Businessmen's chapter of Jericho. See, I want to tell you about him first. See, well, sure, he wouldn't be nothing else but full gospel. Of course not. That's all Jesus preached. Pois é, eu ainda não lhes contei o que aconteceu com Zaqueu. Ele se tornou membro da subdivisão dos homens e negócios do Evangelho pleno de Jericó.
Vejam, quero lhes falar sobre ele primeiro. Vejam, ó, claro, ele não seria nada além do evangelho pleno. Claro que não. É só o que Jesus pregou. So he become a member there. You ought to be a member the same. Now, notice, Assim, ele se tornou membro lá, e vocês devem ser membros do mesmo. Agora, notem, but he wanted to see something real. And when he saw something real himself that was scripturally identified, then he was ready. It's the real things that mounts. mas ele queria ver algo real, e quando ele mesmo viu algo real que estava biblicamente identificado, então ele estava pronto. São as coisas reais que contam. Just a little story for closing. How many in here is hunters? Let's see your hands. My brethren in here. Oh, my. I know I wasn't alone. So, I love to hunt. And Só uma pequena história antes de encerrar. Quantos aqui são caçadores? Vejamos suas mãos, meus irmãos aqui. Oh, que coisa! Eu sabia que não estava sozinho. Assim sendo, eu gosto muito de caçar e sou. I used to go up in the North Woods, up in New Hampshire. It's the home of the white-tailed deer. How I love to hunt them. And I used to go up every year. Eu ia às matas do norte, em New Hampshire. É o lar do veado de cauda branca. Como gosto de caçá-los. E ia todo ano. I had a partner up there named Bert Call, one of the finest men I ever hunted with. E eu tinha um parceiro lá chamado Bert Call, um dos melhores homens com quem já cacei. And my nature's always been to the woods. I was born in the woods, and I just seemed like I was raised up there. Even my conversion never took it out of me. Not so much to get the game, but just to be in the woods. I think God is there to see him, how he moves. E minha natureza sempre foi voltada para as matas. Eu nasci nas matas e parece que fui criado lá. E mesmo minha conversão nunca tirou isso de mim. Não tanto para pegar a caça, mas só para estar nas matas. Creio que Deus está lá para vê-lo, como se move. The nature, how it dies and goes down, comes back again. And resurrection. E a natureza, como morre e se põe, torna a voltar, e a ressurreição. The sun comes up of a morning, a little baby born, and then about 9 o'clock it goes to school. About 10 o'clock it's finished. At 12 o'clock it's in its strength. At 2 o'clock in the afternoon it's getting along about my age. O sol nasce de manhã como um bebezinho que acabou de nascer. E então, lá pelas 9, vai para a escola. E por volta das 10, já concluiu. Ao meio-dia está em sua força. Às 2 da tarde está mais ou menos com a minha idade. At 5 o'clock it's 80 years old, it's dying. It goes down, it served God's purpose. It ain't dead, it'll come back the next morning. It's God testifying. There is a life, death, burial, resurrection. E às 5 da tarde está com 80 anos, está morrendo. Ele se põe, serviu ao propósito de Deus. Não está morto, voltará na manhã seguinte. É Deus testificando que há vida, morte, sepultamento, ressurreição. Watch them trees out there. Last fall, the sap went down into the root before any frost or anything else come. What was it doing? Going down into the grave. What happens then? Comes back again in the spring. Notem essas árvores aí fora. No outono passado, a seiva desceu para a raiz antes da geada ou qualquer outra coisa chegar. O que estava fazendo? Descendo à sepultura. O que acontece, então? Torna a voltar na primavera. It isn't dead. It goes down and lays in the ground, comes back. If it stays up, then the winter will kill it. See, God has no intelligence of its own, sends it down there. Não está morta. Ela desce e fica na terra, volta. Se ficar em cima, então o inverno a matará. Estão vendo? Deus tem nenhuma inteligência dela própria, a envia lá para baixo. It's God's provided way. So it just follows God's provided way, goes down, hides through the winter, comes back again with new life next year, testifying there is a life, death, burial, resurrection. Everywhere it's the same thing. God, in his great creation, testifying of himself. É a maneira provida por Deus. Assim, apenas segue a maneira provida por Deus. Desce, esconde-se durante o inverno, volta com nova vida no ano seguinte, testificando que há vida, morte, sepultamento, ressurreição. Em toda parte é igual. Deus, em sua grande criação, testificando de si mesmo. This hunter is a fine shot.
a good shot. But he was the most cruelest man I ever met. He'd make fun of me all the time. He shot fawns. Este caçador era um ótimo atirador, atirava bem, mas era o homem mais cruel que já conheci. Ele zombava de mim o tempo todo. Ele atirava em filhotes. Now, not it's wrong to shoot a fawn if the law says so. But, you know, Abraham killed a calf and fed it to God. So it wasn't the sect or the size. Agora, não é errado matar um filhote se a lei permite, mas, sabem, Abraão matou uma vitela e a deu de comer a Deus. Então, não era questão de sexo ou de tamanho. It's the attitude. He'd shoot him just because it made me feel bad. And he'd say, oh, you're chicken-hearted like the other than preacher. Said, Billy, you'd be a good hunter if it wasn't you as a preacher. And said, but you're too chicken-hearted. That's the way them preachers said they're too chicken-hearted. É a atitude. Ele atirava nele só porque isso me fazia sentir mal. Ele dizia, ó, você tem coração mole como os outros ministros. Dizia, Billy, você seria um bom caçador se não fosse pregador. Ele dizia, mas você tem coração mole demais. É assim com esses pregadores. Dizia, eles têm coração mole demais. I said, Bert, you're cruel. E eu dizia, Bert, você é cruel. He had eyes like a lizard anyhow. And he said, like the women try to paint their eyes, you know, up like that. He said, you look over like that, and he said, you're just chicken-hearted. So he'd shoot those little fawns. Por sinal, ele tinha olhos de lagarto. E ele disse, como as mulheres tentam pintar os olhos, sabem, para cima, assim. E ele dizia, e olhava assim, e dizia, você tem coração mole. Assim, ele atirava naqueles filhotes. Kill one, let it lay, go right on and get another one, just to make me feel bad. He said, I'll get you away from that preaching some of these days. E matava um, deixava-o caído lá e ia pegar outro, só para me fazer sentir mal. E dizia, vou fazê-lo deixar essa pregação um dia destes. I said, no, Bert, no. E eu dizia, não, Bert, não. So one day I went up there one fall and it was late. And the season had been in about a week and I was busy. I was state game warden of Indiana and I've been busy and right in hunting season, so I had to get my vacation. I went up a little late. Assim, certo dia fui lá, já no final do outono, e a temporada já tinha começado há cerca de uma semana, estando eu ocupado. Eu era guarda florestal estadual de Indiana, e eu estava ocupado e bem na temporada de caça. Então tive de tirar férias. Fui um pouco tarde. And those white-tailed deer, if they're ever shot at, you talk about Houdini being an escape artist. Nah, he's an amateur to them. And so then they really stay hid. And it had been moonlight nights, snow on the ground about 6 inches, trailing work. E aqueles veados de cauda branca, se já atiraram neles? Ora, fala-se que Houdini era artista em escapar, pois é um amador comparado com eles. E então eles realmente ficam escondidos. E as noites estavam enluaradas, com uns 15 centímetros de neve no chão, bom para rastrear. So Bert, when he come down to the cabin where I was at, he said, say, Billy, I got a good one this year for you. E assim, Bert, quando chegou à cabana onde eu estava, disse, olhe, Billy, tenho uma boa este ano para você. I said, what? Eu disse, o quê? Reached down his pocket and pulled out. He had a little whistle. He'd blow it, and it sounded just like a little fawn crying for its mother. A little baby deer, you know, crying for its mother. E enfiou a mão no bolso e tirou. Tinha um pequeno apito. Ele o soprava e parecia um filhote de cervo chamando a mãe. Um filhote de cervo, vocês sabem, chamando a mãe. I said, Bert, how cruel can you be? I said, you mean you wouldn't do a thing like that? Eu disse, Bert, como pode ser tão cruel? Eu disse, quer dizer, você não faria uma coisa dessas? You chicken-hearted preacher. Ele disse, seu pregador de coração mole. And we went on hunting that day, and we went up over the Jefferson Notch, and you didn't have to worry about him. He knew how to find his way back. So we climbed up to about noon, and then we'd separate and go one way and one the other. E continuamos caçando aquele dia e subimos o desfiladeiro Jefferson e não precisava se preocupar com ele. Ele sabia como achar o caminho de volta. Assim, subíamos até mais ou menos meio-dia e então nos separávamos e um ia numa direção e o outro noutra. And if we got our deer, we'd hang him up, and then we'd get our horses and go get him. E então, se pegávamos nosso cervo, nós o pendurávamos e então pegávamos nossos cavalos e íamos buscá-lo.
So we got about 11 o'clock. We hadn't even seen a track, not one track. Assim, até lá pelas 11 horas não tínhamos visto nenhum rastro, nenhum rastro. All the deer were laying down. They get in the brush and under the brush piles and things where the tops of the trees where the loggers had been. And they would hide and stay away because they'd been shot at. They were scared. Todos os cervos estavam deitados. Eles entravam no meio do mato e sob os amontoados de galhos e tal, onde caíram as copas das árvores no lugar que os madeireiros estiveram. E estavam se escondendo, ficando afastados, pois tinham atirado neles. Estavam assustados. About 11 o'clock, Bert stopped, sat down. There's a little opening about all sides of this building, and the inside maybe twice the size. Little opening there, and he sat down. He reached back to get, I thought, his thermos that he had in his coat. Lá pelas 11 horas, Bert parou, sentou-se. Havia uma pequena clareira, mais ou menos do tamanho deste edifício, e o interior, talvez o dobro deste tamanho, uma pequena clareira lá. E ele se sentou, e achei que estendeu a mão para trás, para pegar sua garrafa térmica, que estava em seu casaco. We usually carry a thermos and have some hot chocolate, because it's got fuel to it, you know, and then have a sandwich, and then we separate. We was getting up high towards Timberline, so I thought maybe that Bert was going to have his sandwich. Normalmente levamos uma garrafa térmica e tomamos chocolate quente, pois tem energia, vocês sabem. E então comíamos um sanduíche e nos separávamos. Estávamos subindo, chegando perto de onde a mata acaba. Então pensei que talvez Bert fosse comer seu sanduíche. We sat down to pull out this thermos, and I thought he was going to pull it out. And I just set my gun down against the tree and started at your mine. Então ele se sentou para pegar a garrafa térmica achei que fosse pegá-la. E encostei minha arma numa árvore e fui pegar a minha. But what he was getting that little whistle out. So when he got this little whistle out, he blew it. And anyone ever heard a little old baby fawn cry? It's kind of pitiful anyhow. Mas o que ele estava fazendo, estava pegando aquele pequeno apito. Assim, quando pegou o apito, ele o soprou, e qualquer um que já tenha ouvido um filhote de corça chamar, é meio de dar dó, por sinal. And when he blew that whistle, to my surprise, right across from him, a great big mother doe stood up. Now, a doe is the mother deer. So she stood up. E quando ele soprou aquele apito, para minha surpresa, bem em frente dele, uma grande corça se levantou. Agora, a corça é a serva-mãe, vocês sabem. Assim, ela se levantou. There was her big brown eyes, these big ears pointed right up like that. See, her baby was in trouble. Lá estavam seus dois grandes olhos castanhos investigando, aquelas grandes orelhas apontadas para cima, assim. Vejam, seu filhote estava em apuros. And he blew it again. And she looked around. And she walked right out into that opening. Now that's unusual. Any of you hunters know that, for a deer to do that. E ele tornou a soprar, e ela olhou em volta e foi direto para aquela clareira. Agora, isso é incomum. Qualquer um de vocês caçadores sabem disso. Um cervo fazer isso. She walked out there. I could see her big eyes. She wasn't standing over 20 yards from me. And I thought, oh, Bert, you can't do that. And kill that poor precious mother. Ela foi até lá. Eu podia ver seus grandes olhos. Não estava a mais de 18 metros de mim. E pensei, oh, Bert, você não pode fazer isso e matar essa pobre e preciosa mãe. Her looking for her baby and you deceiving her like that. And this whistle had blown and she walked out there. Ela procurando seu filhote e você a enganando assim. E esse apito tinha soado e ela foi lá. And the hunter raised the lever on his .30-06 rifle, dropped it down, that cocked the gun, with the safety off. E o caçador ergueu a alavanca de seu rifle calibre .30-06 e baixou. Isso engatilhou a arma, vocês sabem, com a trava de segurança desativada. And she heard that, and she looked around, and she saw the hunter. Her ears peeked right down. Usually they'd been gone, and she would have walked out there in the first place at that time of day. E ela ouviu, e olhou em volta, e viu o caçador. Suas orelhas se abaixaram de imediato. Normalmente teria fugido.
E, para começar, ela nem teria ido lá àquela hora do dia. But you see, she was a mother. There was something in her. Something genuine. Something she wasn't putting on no show. She was a mother. She was born a mother. Mas vejam, ela era mãe. Havia algo nela, algo genuíno, algo. Ela não estava se exibindo. Ela era mãe. Ela nasceu mãe. And her baby was in trouble. That was to her interest. E seu filhote estava em apuros. E era o que lhe importava. And he looked up at me with those lizard-looking eyes and was grinning. I said, Bert, don't do it. Don't do it. He just grinned, turned around that rifle. Oh, my. E ele olhou para mim com aqueles olhos de lagarto e deu uma risadinha. Eu disse, Bert, não faça isso. Não faça isso. Ele só deu uma risadinha, virou-se com aquele rifle. Oh, que coisa! Is a dead shot. And I know when that scope hair come across her loyal, motherly heart, he'd blow it plumb through her. See, she was standing 20 yards, big 180 grain mushroom bullet in there. He would just blow her heart plumb through both sides. Ele tinha uma pontaria certeira. E eu sabia que quando mirasse no leal coração de mãe dela com aquela luneta, ele o destroçaria. Estão vendo? Ela não estava nem a 18 metros. Grande bala expansiva de 180 grãos, e lá ele destroçaria seu coração pelos dois lados. I thought, how can you be so cruel as to blow that precious mother's heart out of her and her seeking her baby? How can you do that, Bert? I was thinking to myself. Pensei, como pode ser tão cruel a ponto de destroçar o coração dessa preciosa mãe e ela procurando o seu filhote? Como pode fazer isso, Bert? Eu estava pensando comigo mesmo. I seen his arms study down. I couldn't look at it. I just couldn't do it. I turned my back. I couldn't see that. Vi seus braços em posição. Eu não conseguia olhar, simplesmente não conseguia. Virei as costas. Eu não conseguia ver isso. That genuine, loyal mother standing there. She wasn't a hypocrite. She wasn't just putting it on for a sideshow. She was a mother. That's what she's doing. Aquela mãe genuína e leal ali de pé. Ela não era hipócrita. Ela não estava apenas fingindo para se mostrar. Ela era mãe. Por isso, fazia. Death didn't mean nothing to her. The baby was in trouble. She thought more of her baby than she did of her own life. Let the hunter shoot whatever it was. Her loyal heart was beaten. Her the motherhood in her was calling. A morte não significava nada para ela. Seu filhote estava em apuros. Ela pensava mais em seu filhote do que na própria vida. Que os caçadores atirassem no que fosse. Seu coração leal batia. Sua maternidade. A maternidade nela clamava. Her baby was crying. There was something inside of her pulsating. It was real. Seu filhote estava chamando. Havia algo pulsando dentro dela que era real. How could that cruel hunter blow that loyal heart out? I just couldn't see it. I turned my head. I thought, Lord God, don't let him do it. E como poderia aquele caçador cruel destroçar aquele coração leal? Eu não conseguia entender. Virei a cabeça, pensei, Senhor Deus, não permitas que ele o faça. I was standing like this. I didn't want to hear the gunfire. It was just too much. I waited. Eu estava de pé assim, não queria ouvir o disparo. Era demais. Eu esperei. The gun never fired. I turned around looking, it's going like this. He couldn't do it. A arma não disparou. Eu me virei e olhei e estava fazendo assim. Ele não conseguiu atirar. He turned around and looked at me, and those big eyes had changed. Tears was running down his cheeks. He looked at me and his lips quivering. He threw the gun on the snowbank and grabbed me in the trouser leg. Ele se virou e olhou para mim, e aqueles grandes olhos tinham mudado. Lágrimas escorriam pelo rosto. Ele olhou para mim e seus lábios tremiam. Ele jogou a arma num monte de neve e me agarrou pela perna da calça. He said, Billy, I've had enough of it. Lead me to that Jesus you're talking about. Ele disse,
Billy, estou farto disso. Conduza-me a esse Jesus de que está falando. There on that snowdrift, I led him to the Lord Jesus. Why? He saw something real. He'd been to all kinds of churches. Ali, naquele monte de neve, eu o guiei ao Senhor Jesus. Porque ele viu algo real. Ele tinha estado em todos os tipos de igrejas. He seen something that wasn't put on. He seen something that was genuine. Ele viu algo que não era fingido. Viu algo que era genuíno. Friends, we might have church rules and church regulations and theologies and everything else, but there's a real, genuine Jesus. Let's look to him just now as we bow our heads. Amigos, podemos ter regras da igreja e regulamentos da igreja e teologias e tudo mais, mas há um Jesus verdadeiro e genuíno. Olhemos para ele agora mesmo enquanto inclinamos a cabeça em oração. With your heads bowed, I'd like to ask you a question. Your heart's bowed too. How many in here? Now, do who profess Christian and who does not? If a profession is all you have, De cabeça inclinada, gostaria de lhes fazer uma pergunta. De coração inclinado também. Quantos aqui agora, vocês que professam ser cristãos, que não são, se tudo o que têm é uma profissão de fé? but how many of you would like to be as much Christian as that deer was a mother? With something so genuine in you. Mas quantos de vocês gostariam de ser tão cristãos quanto aquela corça era mãe, com algo tão genuíno em vocês? It's even more than your life or anything that you have. And you may say this, Brother Branham, I belong to church. I'm a businessman, businesswoman, or what more, housewife. Que pareça ser mais do que a sua vida ou qualquer coisa que tem? E possam dizer isto, irmão Branham, pertenço à igreja, sou empresário, empresária, ou o que mais, dona de casa. But really, to be that type of a Christian, and I could lay the whole world aside, stand the criticism or anything. Mas, realmente, para ser esse tipo de cristão, de modo que eu deixe o mundo inteiro de lado, suporte a crítica ou qualquer coisa. I like to be as much, I like to be in my heart a Christian as that deer was a mother. Eu gostaria de ser cristão de coração, como aquela corça era mãe. With your heads bowed now and your eyes closed, before God, I ask you in Christ's name, at the ending of the age, would you just put up your hand? De cabeça inclinada agora e olhos fechados, diante de Deus, peço-lhes, em nome de Cristo, no final da era, poderiam levantar a mão? I can't make an altar call because there's no room. But just say, pray for me, Brother Branham, that I will be as type of a Christian as that deer was a mother. God bless you. Just hands everywhere. Let me be as much Christian. Não posso fazer um apelo ao altar, pois não há lugar, mas apenas digam, ore por mim, irmão Branham, para que eu seja o tipo de cristão como aquela corça era mãe. Deus os abençoe. Há mãos por toda parte. Permite-me ser tão cristão assim. Now, Zacchaeus, when you put your hand up, that shows he's found you. Now, won't you slide right out of the tree? He'll go home with you today for dinner. He'll stay with you the rest of your days. Agora, Zaqueu, quando você ergue a mão, isso mostra que ele o encontrou. Agora, por que não desce da árvore? Ele irá para casa com você hoje para jantar. Ele ficará com você o resto de seus dias. Heavenly Father, we are grateful for the Lord Jesus, His presence. We're aware that there's something here that made man and women. Pai Celestial, somos gratos pelo Senhor Jesus, sua presença, e estamos cientes de que há algo aqui que fez homens e mulheres. Some of them even professed to be Christians for years. But there's something present that calls them. Alguns têm até professado ser cristãos por anos, mas há algo presente que fez com que eles, Even though they be professed, even as Zacchaeus was, but wants the touch from Christ.
they've lifted their hand as a testimony that something inside of them told them to do it. Mesmo sendo professos como Zaqueu, mas uma vez que sentiram o toque de Cristo, eles levantaram a mão em testemunho de que algo dentro deles lhes disse para fazê-lo. Let them know just now that's Jesus. He was to pass this way this morning. And he has. Que saibam agora que foi Jesus. Ele havia de passar por aqui esta manhã e passou. There was, I guess, some 150 hands up, Lord. I pray that you'll visit each one and give to them the reality that it is to be a real Christian. Suponho que tinha umas 150 mãos erguidas, Senhor. Rogo que visites cada um e lhes dês a realidade do que é ser um verdadeiro cristão. No matter how much the world tries to discourage us, and how much that others try to discourage us, let us know that it's a fight to get there. It's an effort we have to put forth. E não importa o quanto o mundo tente nos desanimar e o quanto outros tentem nos desanimar. Deixa-nos saber que é uma luta chegar lá. É um esforço que temos de fazer. But when connecting with something that's genuine, real, it changes us then. I pray that you'll change every heart, Lord, and make everyone in divine presence at this time. Mas quando conectados com algo que é genuíno, real, e isso nos muda então, rogo que transformes cada coração, Senhor, e faças com que cada um esteja na presença divina neste momento. Put the Holy Spirit in their life to be as much Christian as Mother Dear was a mother. She was born a mother. And may they be born of the Spirit of God and become a real follower of Jesus Christ. Coloca o Espírito Santo na vida deles para serem tão cristãos quanto a corça era mãe. Ela nasceu mãe. E que eles nasçam do Espírito de Deus e se tornem um verdadeiro seguidor de Jesus Cristo. May they come from their sycamore trees today. Grant it, Lord. May you go home with each one of us and there abide with us until the time you come to take us to our eternal home. Que possam descer de seus sicômoros hoje. Concede, Senhor, que tu vás para casa com cada um de nós e fiques aí conosco até o momento em que venhas nos levar para o nosso lar eterno. For we ask it in Jesus' name. Amen. Pois pedimos em nome de Jesus. Amém. Thank you kindly. The Lord bless you. I kept you late. I was supposed to be out of here at 10 o'clock. It's 10 minutes till 11. Muito obrigado. O Senhor os abençoe. Eu o segurei até tarde. Era para eu sair daqui às 10 horas. São 10 para as 11. I hope that God takes these few little crude words, nervous and upset, leaves them in your heart. Remember, there is something genuine about Christ. God bless you. All right. Espero que Deus tome estas poucas e toscas palavras e, estando nervoso e agitado, e as dê como alimento ao coração de vocês. Lembrem-se, há algo genuíno em Cristo. Deus os abençoe. Muito bem.